noite a todos e a todas. Estava dizendo aqui, falar depois do Frei Sérgio é difícil, né? Mas enquanto ele falava aqui, eu ali pensando e voltando lá no meu espaço onde eu vivo e vivendo essa realidade que ele transmitia aqui para a gente, né? Mas quero agradecer o convite em nome da direção estadual da MST da Bahia, em nome da direção regional lá do Extremo Sul da Bahia, onde a gente faz parte do movimento. Eu sou paulista, mas me criei na Bahia e estou lá até hoje. Minha família oriundo ali da zona rural, né? Sou filho de um dos assentamentos primeiro do MST na região do Extremo Sul, um assentamento Forte Grande, onde esse assentamento surgiu no período que o MST surgiu lá na Bahia, que era justamente uma luta isolada dos poceiros ali naquela época, né? 87, 88. Então, eu sou filho desse assentamento. Já tivemos o privilégio de receber lá alguns companheiros nossos da Exalc, está lá o companheiro Cageama, acho que o João da Goberta já passou por lá, no assentamento Forte Grande. Mas dizer da nossa satisfação de estar aqui discutindo esse tema, agroecologia, agrofloresta, a vida do homem no campo, num espaço onde pouco tempo não era permitido a gente estar. E até então, em muitas outras universidades, nós não temos as portas abertas para poder debater a questão da agroecologia, debater o massacre de Eldorado dos Carajás, que é uma vergonha para este país, debater os assassinatos de companheiros e companheiras que estão sendo assassinados, tanto no campo quanto nas favelas, e justo por uma culpa que não é daqueles e daquelas que muitas vezes moram nas condições perversas, nas grandes cidades, moram com má condição, e estão pagando o preço pela vida de algo que não foi nós que pedimos para poder pagar. Então, agradecer por esse momento e acreditando que esse espaço é um espaço fundamental para que a gente possa permitir que a gente crie novas ideias, que a gente junte a sabedoria do homem do campo com a tecnologia que é desenvolvida aqui no meio acadêmico, que a gente possa transformar a realidade. Na região que eu vivo, já foi mostrado aqui no slide, tem pesquisa feita, é uma região não muito grande. Na região do Extremo Sul são 21 municípios, onde hoje se instalam lá 3 grandes empresas que plantam eucalipto na região: a Suzano, a Veracel e a Fibia. Então, toda essa barbaridade que o Frei Sérgio colocou aqui, da degradação ao meio ambiente, da expulsão do mundo do campo para a cidade, da falta de produzir alimento de qualidade, nós estamos enfrentando lá, justamente porque são uma das regiões onde a biodiversidade, o clima, a terra é muito fértil. Então, nós, nos anos 90, as nossas matas eram destruídas de correntões, de motosserra, de trator, para poder abrir espaço para hoje poder plantar o eucalipto. Então a gente vive essa realidade hoje. Os agricultores na região antigamente sabiam o dia que podia preparar a terra, preparar a semente para poder plantar, que ia chover. Hoje não pode mais fazer esse cálculo, justamente por a mudança do clima e justamente por essa malvada chamado agronegócio, que tem pensado só no lucro, pensado só nos seus, cada vez mais multiplicar o seu lucro, né? Mas a gente não desistiu, pelo contrário, isso serve de ânimo para que os movimentos, não só o MST, mas outros movimentos também, reagisse e voltasse cada vez mais fazer aquilo que a gente é a nossa existência, que é de ocupar o espaço e fazer produzir alimentos justamente para poder alimentar aqueles e aquelas que ali vivem, mas também alimentar aqueles e aquelas da cidade.
Então, nós estamos hoje, dessas 3 empresas, nós estamos conseguindo arrancar, a base da luta, da foice, do facão, do machado, quase 30 mil hectares de terra numa região muito nobre do extremo sul da Bahia. Com 30 mil hectares de terra, nós vamos ter agora a possibilidade de assentar mais ou menos quase 3 mil famílias na região do extremo sul. E isso é claro que para nós é importante a gente deixar bem claro da importância que tem hoje para nós do MST da Bahia, da região do extremo sul, essa abertura com relação a essa parceria que nós temos com a Exalc, que para nós é importante todos esses saberes que nós temos lá, dos agricultores, mas nós precisamos ampliar esses saberes com a pesquisa. Imagine o que vai ser na região do extremo sul quando a gente puder chegar lá, fazer um lançamento dessa pesquisa e dizer isso aqui existe, aqui muitas vezes a gente não tinha o conhecimento mais voltado da pesquisa. Então isso para nós é importante. Sabemos que tem muito mais. E aí falar de agroecologia, falar de reforma agrária, falar de viver no meio rural hoje, requer não você pensar só do ponto de vista da produção do alimento saudável, mas desde a forma também de moradia, de como produzir, de pensar no futuro, também lembrando dos jovens, dos filhos, dos assentados, que muitas vezes por falta de uma oportunidade não vive no campo com seus pais e vai para a cidade. E nós temos que fazer essa rota ser o inverso. Em vez dos filhos que estão hoje no campo querer vir para a cidade, nós temos que levar os filhos daqueles e daquelas que ainda estão na cidade para o campo. E aí é pensar uma outra forma de reforma agrária, não só da que você assenta e que vão produzir, mas precisamos também olhar do ponto de vista que a gente permita a gente ter outras coisas, até porque os jovens, não só os jovens, todos nós queremos coisas novas, né? Queremos coisas boas. E para a gente segurar o jovem no campo, nós precisamos dar a oportunidade dele poder também ter um espaço, ter voz ativa ali no espaço onde vive. Então, isso nós estamos também pensando e precisamos construir algo imediatamente para o futuro. Nessa quase 30 mil hectares de terra, nós temos um dos assentamentos que nós conseguimos consolidar e construir algo que para nós do MST da Bahia, para os companheiros quilombola, para os índios daquela região, para os trabalhadores do meio rural, é fundamental. É claro que com essa parceria com os companheiros nossos da Exalc, nós estamos conseguindo pensar e visualizar uma escola de agrofloresta num assentamento nosso chamado assentamento Jaci Rocha. Esse assentamento fica em torno de 40 quilômetros da cidade de Teixeira de Freitas e mais ou menos 20 quilômetros da cidade de Itamaraju. Essa escola não é uma escola do MST, é uma escola dos trabalhadores, escola popular, onde a gente precisa cada vez mais ter a extensão da Exalc lá nessa escola, ter a extensão de outras universidades lá nessa escola, para que permita também o filho daqueles e daquelas que estão lá no assentamento, que amanhã possa ser um doutor, fruto desse espaço que foi construído coletivamente. Então, para nós, essa questão da educação, da escola de agroecologia e agrofloresta Egídio Bruneto, lá na região do extremo sul, ela é tão quanto importante qualquer outra ocupação de terra que nós vamos continuar fazendo, mas nós precisamos também ter força para que a gente permita a gente discutir e a gente ampliar esse debate. Porque é claro que essa escola ela tem a função não só de a gente discutir algo mais formal, mas sim da gente discutir também a vida do assentado, do acampado, dos quilombolas, dos indígenas daquela região, para que permita a gente voltar a ter
na região do Extremo Sul, uma das regiões onde tem o maior número de rios que permite a gente ter água. Às vezes a gente fica falando do alimento, mas se a gente não prezar pelo meio ambiente, nós seres humanos ali na frente não vamos poder conseguir viver muito mais. Então nós precisamos cuidar do espaço que a gente vive para poder permitir a gente produzir, permitir a gente se alimentar, para poder permitir a gente sonhar para o futuro. Então acho que isso é importante. E nós estamos tentando construir algo nesse sentido, que para nós é fundamental. É claro que essa região do Extremo Sul é uma região que há 8, 9, 10 anos atrás a gente não tinha perspectiva nenhuma de conseguir consolidar novos assentamentos de reforma agrária naquela região. Justamente porque, se fosse pela desapropriação ali passo a passo do INCRA, nós tínhamos dificuldade. Justamente porque essas terras que estão na mão dessas empresas, se for fazer lá a discriminação, vai dar área produtiva, não consegue desapropriar. As outras que sobram são pequenos agricultores ou até médio fazendeiro que também não conseguem desapropriar. E o nosso jeito foi molar foice, facão, machado e enfrentar o grande monstro que para nós é daquela região, que são essas 3 empresas juntas que no ditado popular, me desculpe, que no frigir dos ovos são os mesmos donos que sentam na mesma mesa, só mudam muitas vezes de nome para poder a gente tentar nos enganar e nos iludir. Mas conseguimos fazer esse debate que estamos conseguindo conquistar 30 mil hectares de terra. Que a gente às vezes fala 30 mil hectares de terra no sertão da Bahia é algo muitas vezes insignificante. Mas se a gente falar 30 mil hectares de terra na região do Extremo Sul, para nós é algo extraordinário. Extraordinário que nós estamos conseguindo. Então imagina eu conseguir assentar 3 mil famílias que muitas vezes viviam na cidade, morando de aluguel, não tendo condições de trabalho, os filhos fora da escola e tendo que vender muitas vezes o dia de trabalho para poder sobreviver. E que agora essas famílias terão a oportunidade de produzir, de ter casa digna, de seus filhos estar na escola e mais ainda, dentro desse processo, conseguimos de 6, 7 áreas nossas, praticamente erradicar o analfabetismo dos nossos companheiros e companheiras que têm 45, 60, 70 anos, que no passado não teve condições de estudar, mas que com aquele método cubano, Se Eu Posso, que é um sistema de você dar aula telenovela, e aí com a parceria, e com a ajuda e com a contribuição dos companheiros nossos da Exalc, que a gente conseguiu erradicar o analfabetismo em 6 áreas nossas, que isso para nós nos enche de orgulho e muitas vezes nos dá força para a gente continuar lutando. E é claro que nós sabemos que isso não é mérito só do MST, porque nós sozinhos não conseguiremos chegar muito longe. Mas se a gente puder contar com esse espaço da universidade, a gente puder contar com outros parceiros que muitas vezes não estão aqui, não está nesse espaço, para nós é fundamental. E quero só, que já levantou a plaquinha ali, também dentro desse debate nosso da Escola de Agroecologia e Agrofloresta, também tem uma parceria dos companheiros da Fiocruz, que já desenvolvemos outras atividades lá do ponto de vista do debate, da formação de cursos voltados para a área mais da saúde, que para nós também é importante. Se nós não queremos ir na farmácia comprar o remédio químico, nós temos que ter alternativa no assentamento ou em outro espaço. Se nós não tiver alternativa, é claro que quem está ali vai procurar a alternativa mais fácil. Se nós não podemos utilizar e não vamos utilizar os herbicidas nos assentamentos, nós temos que criar alternativa agroecológica que permita a gente utilizar nos assentamentos. E esse espaço, essa construção, só será possível se a gente puder cada vez mais ampliar o espaço de debate da reforma agrária
nos espaços que pensa e que consegue pesquisar e que consegue formular para que a gente possa fazer isso lá na prática. Então, quero encerrar dizendo um grito de ódio que nós temos lá na Bahia, e diz assim: se o campo não planta, a cidade não janta. E esse pensamento que nós temos que ter para que a gente possa cada vez mais ampliar do ponto de vista do social, para que a gente possa ter uma sociedade mais justa, mais igualitária, onde todos tenham as mesmas oportunidades, para a gente possa construir um espaço bom de se viver. Então, quero agradecer o convite aqui e dizer que nós, lá nesse espaço, estamos à disposição para poder as pessoas ir nos visitar, ajudar a gente a construir proposta que a gente possa cada vez mais fortalecer o caminho da solidariedade, da transformação social no Brasil, para que aqueles e aquelas que nunca tiveram oportunidade possam ter. E esse caminho, acredito que só nós juntos vamos construir. Muito obrigado.